Senhor Geração Eleita, Rompendo em Fé, estamos aqui em mais um episódio da JCast, né, Rony? É isso aí, Pastor Rony por aqui, e é um grande prazer te encontrar mais uma vez nessa mesa. Fique ligado, porque o que vai sair daqui vai inundar o seu coração. E no início aqui eu já quero pedir para você se inscrever, curtir esse vídeo e principalmente comente. Por que Davi tem que comentar? Porque quando você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então, quanto mais você curtir, quanto mais você interagir com esse vídeo, mais pessoas serão alcançadas. E é algo interessante que eu gostaria de pedir vocês. Coloca aqui nos comentários da onde você está falando, qual é a sua cidade, porque a gente quer saber aonde está alcançando esses testemunhos. Eu tenho certeza que isso vai trazer para a gente uma grande gratificação, né, Darf? Isso mesmo, e solta a vinheta. Estamos de volta e agora eu quero mostrar para vocês, apresentar a nossa convidada muito especial. É alguém que mora no meu coração, com o perdão das meninas, né? A mais linda das mulheres. E é com vocês que eu apresento com muito orgulho, amor e muita confiança. Amanda Salles. Boa tarde, bom dia? Bom dia ainda, Boa né? tarde, bom dia. Boa Boa noite. tarde, Boa bom dia, noite. boa Não sei a hora noite. que ele lançou É dele aqui. verdade. É um prazer estar aqui para falar mais um pouquinho daquilo que Deus fez através das nossas vidas, né? Porque todos nós vivemos o que nós vamos falar essa tarde, essa manhã. Eu espero que pessoas sejam alcançadas através daquilo que nós iremos ministrar aqui. E a primeira pergunta é uma pergunta que mexe muito com a gente, principalmente comigo, né? Que vivi toda essa história junto com você. É lógico que você está contando o testemunho, mas eu faço parte dele e isso é muito importante. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você e para você explicar para o público é: como você reagiu com o diagnóstico que você recebeu do médico sobre infertilidade? Eu, na verdade, tinha certeza que Deus iria me dar uma família depois de todas as perdas, né? E eu ouvi profecias sobre isso. Você vai ter uma família. E aí, quando eu recebi essa palavra, eu achei que eu ia gerar de imediato. Quando eu tive uma perca e Deus disse para mim que eu iria construir uma família, eu achei que eu iria gerar de imediato. E eu até contei aqui no último podcast que não era isso que Deus estava fazendo, Ele estava me dando uma nova família. E quando eu fui ao médico, o médico disse para mim, o primeiro diagnóstico que eu recebi era que eu tinha ovário policístico. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, eu estava sentada na clínica, eu liguei para uma amiga e falei, o médico falou isso, isso, isso. Eu sentei e chorei, eu não fiz mais nada. Fiz igual o Davi, chorei, sentei, chorei e recebendo essa palavra, eu entendi que iria demorar, mas eu não imaginei que fosse demorar tanto assim. Mas a minha reação de primeira, quando o médico disse que eu não poderia engravidar e que não seria tão fácil, foi chorar, só isso que eu fiz. A minha reação foi é, desacreditar daquilo que um dia eu poderia acontecer na minha vida. Então foi chorar mesmo. Eu chorei quando o médico disse que eu não poderia gerar. E como é que você lidou com essas emoções? Porque, né, para alguém que tinha muita fé e estava na igreja, e como que você lidou com isso envolvendo a fé, de entender que eu não posso ter filho? E agora? Como é que eu vou lidar com a frustração, com a raiva? Porque eu acho que é uma mistura de sentimentos que você sente na hora, né? Como é que você conseguiu encontrar forças aí para continuar? Eu, na verdade, quando eu descobri esse diagnóstico, para mim era tudo muito recente. Até a minha caminhada ainda estava no início para eu conhecer realmente Jesus. Então, eu me frustrei comigo mesma. Falei, nossa, eu achei que eu poderia gerar, eu não posso gerar, e principalmente para uma mulher, porque para uma mulher, a honra dela é gerar e dar filhos ao seu marido. Isso desde os tempos antigos. Então, a minha maior frustração foi achar que eu poderia, que seria rápido, que seria de imediato, e não foi de imediato. Quando eu recebo o diagnóstico de que eu não poderia gerar, para mim foi um baque muito grande, e aí eu não consegui assimilar as coisas. Por isso que na hora eu sentei, chorei e falei, pronto, agora o que, que eu vou fazer? Porque eu não sabia de todas as coisas que eu poderia recorrer, eu não sabia onde eu poderia recorrer. O que eu sabia é que naquele momento ali eu não poderia gerar.
Eu não poderia engravidar e seria algo muito mais difícil. Então, para eu lidar com as consequências disso foi realmente muito difícil. Para contar para as pessoas foi mais difícil ainda. Para contar para o Rony, que seria muito mais difícil. Gerar foi complicado. Então, para mim lidar com isso foi um pouco mais difícil. E o interessante é que nós somos cristãos, né? Todos nós, e a maioria do nosso público também é cristão. E quando a primeira impressão, quando a gente recebe um diagnóstico de infertilidade, é já pensar, o Senhor vai fazer um milagre. O Senhor ele vai fazer algo que vai transformar esse diagnóstico em um diagnóstico positivo. E em relação a isso, eu sei muito bem que você recebeu algumas promessas, teve algumas experiências, teve aquela do sítio. E eu gostaria que você contasse para o público, para eles se apegarem naquilo que Deus fala. Logo que a gente recebeu o diagnóstico, a gente foi para um dos nossos acampamentos, né? E aí a gente estava nesse acampamento, numa adoração intensa, e aí tinha um grupo de pastores no outro sítio na frente. Terminamos o nosso louvor, o pessoal desse sítio foi para o nosso sítio para saber o que estava acontecendo, porque a atmosfera estava muito profunda deles lá. E aí convidaram a gente para ir para lá no outro dia, para a gente conversar, bater um papo, e aí nós fomos. Quando a gente chegou lá, os profetas estavam prontos para poder falar aquilo que Deus tinha para falar, e aí entregando a profecia, por fim ele veio até mim e ninguém nem sabia desse diagnóstico, quem sabia era a gente, eu e o Rony. E aí ele falou comigo, hoje Deus está virando o seu útero de lugar, Deus está mudando o seu útero de lugar. E aquilo eu senti a dor mesmo de uma cura imediata que Deus estava fazendo. Só que ainda assim, quando essa profecia veio sobre mim, demorou muito até chegar no lugar da promessa. Então, eu achei de novo que eu iria viver de imediato a promessa, mas ainda não. Então, as profecias, elas vieram acontecendo nesse decorrer do tempo. Foram 9 anos de espera e foram 9 anos ouvindo profecias. Só que com o tempo eu aprendi que quando Deus ele está falando demais a mesma coisa, é porque nós ainda não entendemos e nós ainda não chegamos no lugar que Deus queria que nós chegássemos. E por fim, eu cheguei nessa conclusão de que de tantas profecias, porque eu recebi muitas profecias. A minha cunhada chegou um dia que eu recebi uma profecia de novo que eu iria gerar, que eu falei com ela, eu não aguento mais ouvir sobre isso. Isso dentro da igreja, deitada, às vezes eu chorava, não era porque eu não poderia gerar. Às vezes eu chorava de ouvir as pessoas falando que eu iria gerar, sabendo que eu sabia que eu iria gerar. Só que chega um ponto que você está tão saturado, e isso realmente é culpa nossa mesmo. É culpa nossa de querer ouvir da boca do outro aquilo que o próprio Deus já tinha liberado sobre a minha vida. Deus ele já tinha falado que eu iria gerar. Então eu não precisava mais ouvir o outro dizendo: "Eis que te digo que você vai gerar". E eu queria viver como Ana. Eu queria que fosse como Ana, que o Senhor falasse que iria abrir a minha madre e ele abrisse a minha madre. Eu queria viver como Ana, eu queria viver como Sara, eu queria viver como as grandes mulheres da Bíblia que receberam a profecia e aquilo aconteceu de forma natural. Aquilo aconteceu de forma espontânea. E com todas essas frustrações de profecias, de revelações, porque eu recebi muita revelação. Em 9 anos, eu acho que antes de eu engravidar, não teve um culto que alguém, ou no altar, subindo, fazendo brincadeirinha, ou falando que iria acontecer, ou chegando na casa de família e falando, você não vai engravidar, quanto que vai ser? E foi realmente uma mistura de sentimentos, até chegar no lugar onde a gente chegou. E só para acrescentar um pouco no que você disse, né? Sobre essa notícia, esse diagnóstico de infertilidade, aparentemente, né, para os olhos humanos, para uma visão carnal, para parecer um pouco mais ainda complicado e impossível, além, né, do ovário policístico, eu também fiz, né, o exame e deu que os meus espermatozoides, eles não eram progressivos. Uhum, Que significa isso? Que eles não chegam aonde que eles têm que chegar. uhum, E esse problema que eu desenvolvi e o problema que a Amanda desenvolveu tornaria um filho impossível. impossível. Então, não é só ela que era infértil,
mas eu também contribuía para que esse filho não viesse. Na verdade, nós contribuímos para que o filho não viesse, mas que o milagre É chegasse. verdade. E esse que é o maior de todas as experiências do Senhor, né? É quando o mundo, quando os médicos, quando as circunstâncias falam que não vai acontecer e o Senhor permanece dizendo, vai acontecer. Eu lembro de uma experiência também que eu estava no culto e o nosso pastor reverendo Jordani falou sobre a vinda, né, dos bebês, da vinda do milagre, do filho, e ele colocou a mão em algumas pessoas na igreja e foi colocando a mão em mim, colocando a mão em algumas pessoas, você lembrar, e foi colocando em mim. É, segundo o ato profético, era para me tornar fértil também. E isso acabou acontecendo e o Senhor, ele concluiu tudo aquilo que ele tem para fazer. E você lembra dessas experiências? Lembro muito bem dessas experiências e é até bom ser falado disso porque as pessoas elas são muito fechadas para esse tipo de coisa. Elas são fechadas para entender que elas precisam de um médico. Sim. E é o que eu sempre falo, o Senhor vai fazer, Ele vai permitir. Talvez não vai ser como aconteceu comigo, mas você precisa procurar um médico. E eu conheço casal que é muito resistente a isso, que o marido não quer fazer o exame, e aí fica aquele impasse, ninguém gera, e aí coloca a culpa ainda em Deus, ou coloca a culpa em situações. Ah, é Deus que não quer que eu tenha filhos, é Deus que não quer que eu gere. Então, nós vivemos experiências incríveis de que o Senhor disse que nós iríamos gerar, experiências incríveis de que a infertilidade bateu na nossa porta com força. Todos os lados. Em todos os lados nós vivemos a infertilidade. Eu lembro que chegou esse diagnóstico do ovário policístico foi bem no início mesmo, quando eu decidi que a gente queria engravidar. Só que depois de anos que a gente decidiu mesmo que a gente queria, né? Depois de 7 anos esperando, depois de muito tempo aguardando que o filho viesse de forma natural, eu comecei a procurar de alguma forma se tinha outros diagnósticos. E aí que a gente foi descobrir. E aí em 2000 foi quando? 2022, eu acho. 2020, final de 2021 para 2022. Eu precisei fazer uma cirurgia dentro de todos essa correria de procurar saber por que, que não acontece, por que, que acontece, eu fiz o exame chama esterossalpingografia, é um exame para as mulheres aí, né, que querem saber, é um exame que analisa profundamente as trompas para saber se tem algo de errado. E aí eu fiz esse exame. Quando eu fiz esse exame, ele deu que a trompa estava obstruída. Para você que não sabe sobre essa informação, dá uma pesquisada, que é algo muito detalhado. Então, a minha trompa estava obstruída, eu precisava fazer uma cirurgia. E depois de 1 ano que a gente foi operar. Aí eu fiz a cirurgia na trompa, e aí, depois que fez a cirurgia, nós passamos por um processo ainda maior, que foi aí que veio o diagnóstico certeiro. O médico disse para a gente que a gente só poderia engravidar ou fazendo uma inseminação ou fazendo uma fertilização. Por quê? Tinha o meu diagnóstico, como o Rony disse, de eu não tenho uma ovulação, eu não tenho a trompa que funciona, e aí veio o diagnóstico do Rony. Então, juntou o desútil com o desagradável e as coisas não iriam acontecer de forma natural. E o médico falou: vocês precisam de tratamento. Só que de primeira a gente rejeitou essa palavra. A gente falou: não, a gente vai esperar e vai acontecer no tempo certo, no tempo que Deus ele quiser, vai acontecer. E aí nós demos uma pausa nesse desespero todo que a gente estava durante todos esses anos, porque durante todos esses anos foi desgastante. Eu lembro que no dia que nós recebemos essa profecia desse profeta, ele disse para mim: as pessoas vão esnobar as crianças. As pessoas vão colocar as crianças no colo de vocês, para você sentir o gosto do que é ser mãe, mas você não vai ser mãe. E isso aconteceu. As pessoas foram engravidando, e quem é infértil, as mulheres que vão me ouvir agora, os homens também, que são inférteis, vão entender o que eu estou falando. Você se sente um peixe fora d'água. Você se sente que realmente você não foi chamado para essa paternidade ou para essa maternidade. A maternidade que a Bíblia diz que salva, né? A Bíblia diz que a maternidade salva a mulher. Os filhos, eles são herança, a criança chorando. Os filhos, eles são heranças. Os filhos, eles são
Pode ir, mano. Pode falar? Os filhos, eles são herança do Senhor, são como flechas. E aí, eu não sei se o Rony tinha esse sentimento, mas eu sempre tive esse sentimento. Então, eu nunca vou ter a minha flecha. Eu nunca vou liberar ninguém para essa geração. E durante esse tempo de diagnóstico, de falar que não ia acontecer, que a gente precisava de um tratamento para isso, eu fui me frustrando, e aí nós fomos nos apegando em que Deus daria para a gente filhos espirituais. E isso aconteceu. Nesse tempo todo de espera, nós vivemos experiências lindas de filhos mesmo vindo até nós, de pessoas vindo até nós, e até hoje nós temos essas pessoas que vivem conosco de forma paterna, não nos chamam de pai, porque é algo muito profundo essa questão, mas tem um sentimento de paternidade e maternidade. São adolescentes que Deus trouxe para mim, eu até contei no podcast que eu estive aqui, que através da minha perda, o Senhor trouxe adolescentes que tiveram também a mesma perca, que não tiveram uma referência de mãe depois de uma certa idade, e chegou ao ponto de o Senhor trazer essas pessoas para perto. Só um instante. Trazer essas pessoas para perto e essas pessoas verem na gente a maternidade e a paternidade. E o interessante, Davi, só complementando essa história que eu vivi também, sobre essa paternidade, sobre esses filhos espirituais. E o lugar, né, como eu sou pastor local, mas às vezes também eu sou convidado para ministrar em algumas igrejas, eu até mesmo na nossa igreja, e a maioria dos lugares onde que eu ia pregar fora, eu chegava, qual que era o tema? Paternidade. Aí eu virava para o Senhor e falava assim, como que eu vou pregar sobre paternidade se eu não sou pai? E o Senhor sempre falava comigo, olha lá os jovens, olha lá as pessoas que espelham em você, olha lá as pessoas que estão do seu lado e vê você como um pai espiritual. E eu sempre me apeguei a essas promessas também, sabendo que um dia aconteceria, mas que enquanto não acontecesse, eu deveria me preparar e amadurecer para esse grande dia. Então, eu acho que tudo isso que eu vivi, tanto pregando sobre paternidade espiritual e biológica, o Senhor me amadureceu para quando o milagre chegasse. Eu já orei para mulheres inférteis. Isso é forte. Foram experiências loucas que a gente viveu de orar para mulheres inférteis sendo infértil. E teve um momento na minha trajetória que eu falei, Deus, como que eu vou orar para quem não pode gerar se eu não posso gerar? E teve um momento da gente ouvir isso, mas você nem tem filho. Eu tinha muito medo de falar algumas coisas com as pessoas que têm filhos justamente por isso. Mas você nem tem filho? Como é que você... Mas assim, medo mesmo. Da pessoa falar, mas você nem tem filho, para que você está falando isso? Você nem tem a experiência, você nem sabe o que está acontecendo. Para que você está dando o exemplo se você nem tem? Então, como eu estava dizendo, para mim foi muito difícil acreditar, não que Deus ele poderia fazer, porque ele iria fazer de qualquer forma, mas liberar palavras de que o Senhor faria, de que os filhos são herança, os filhos são promessa, os filhos são isso, se nós não poderíamos gerar. Porque quando você prega sobre um testemunho vivo, é muito mais fácil. Quando você fala sobre aquilo que você viveu, é muito mais fácil. Tem lugar de fala. Tem lugar de fala. Só que o difícil demais é você falar daquilo que você nunca viveu. Eu e o Rony nunca falamos sobre essa situação, né? Quem sabe é a família mesmo. Nós nunca falamos sobre essa Abertamente. situação. As pessoas sabiam que tinha alguma coisa, mas ninguém sabia o que era a fundo. Então, eu queria até abrir aqui algo que, a hora que nós estávamos vindo, eu recebi um texto, uma mensagem de uma menina, a Gêmeas, vocês conhecem ela, que foi até no nosso acampamento. Ela acabou de mandar uma mensagem trazendo respostas sobre aquilo que nós iremos fazer agora. Que Deus ele estava trocando as vestes, ele estava trocando tudo aquilo que ele fez antes e que hoje ele me fez gerar para algo que ela estava achando lindo, aquilo que Deus estava construindo. E eu falei, meu Deus, realmente é para ser falado. Chegou o tempo das pessoas entenderem que elas podem viver o milagre, mas elas precisam buscar sobre isso. Deus ele não deixou médicos nessa terra, não foi só para eu receber um diagnóstico ruim e viver com esse diagnóstico ruim. Hoje eu vivo a totalidade da promessa, tem uma canção que fala até sobre isso.
Eu vou viver a totalidade da promessa. E eu só vivo a totalidade da promessa quando eu não desisto. E foi isso que aconteceu com a gente. Eu lembro que no dia que a gente recebeu o diagnóstico de que seria realmente só possível, foi quando a gente foi no retorno do médico pós-cirurgia. E aí, quando nós recebemos o diagnóstico, estava chovendo muito. Eu lembro que a minha prima e a Kay estavam lá em casa. Nós recebemos o diagnóstico e aí nós paramos o carro lá na porta de casa. E o Rony falou comigo: talvez o Senhor não quer que a gente tenha filhos. Talvez é isso que Deus quer, que nós não tenhamos filho. E aí, aquilo eu falei com o Rony: não, não quero ouvir isso. Eu não quero saber disso. Agora não. Porque ainda que para mim parecia impossível, eu nunca aceitei que nós não iríamos gerar. A Eu fé nunca, nunca deixou de existir. nunca deixou de existir. Ainda que ela estava muito pequena, assim, pequena mesmo de achar que não vai acontecer. Mas eu tinha lá no fundo a certeza de que Deus ele faria de alguma forma. Então, o que eu digo para as mulheres, para os homens, é que não desistam, sabe? Continuem, tentem, busquem, porque tem vários médicos hoje. Nós temos respostas para esses diagnósticos. E você acha que foi um erro não ter procurado antes? Porque a gente vive, né? Talvez algumas pessoas que perderam, né? Passaram da idade ou não podem mais fazer, porque talvez ficaram esperando, tipo assim, de Deus, um milagre acontecer de uma forma sobrenatural. Sim. Você acha que é válido a pessoa, mesmo entendendo que pelo um diagnóstico, mas que ela possa procurar os médicos, Sim. não, quero que você entenda, mesmo não tirando a divindade de Deus, porque às vezes quando a gente procura um médico, parece que a gente não está Não tá acreditando em Deus, acreditando. né? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que Deus ele faz aonde o homem não consegue fazer. Exatamente. Então, se o médico ele tem as ferramentas, eu acho que é aí que nasce o milagre. Né? É quando você busca todos as alternativas, tudo que você pode e não tem, Sim. é aí que Deus faz o milagre. Você acha que é válido deixar para as mulheres de deixar esse, sei lá, esse preconceito, essa religiosidade de não querer procurar o médico e viver algo que Deus quer que você vive, mas esperando assim, sei lá, cair do céu? Com certeza. Eu, de primeiro instante, quando o médico disse que a gente precisava de tratamento, eu falei: Rony, a gente não pode fazer isso. É que a gente tem essa resistência. Nós somos... sério, tudo que eu procurava no Google era sobre pastores que fizeram fertilização. Sobre pastores que procuraram médicos para chegar no resultado que precisavam. Sobre líderes, sobre cristãos que faziam tratamento. Tudo que eu pesquisava era sobre isso. Porque o meu maior medo era o que as pessoas iriam pensar. É nesse ponto que eu quero entrar agora. Nós precisamos parar de pensar no que o outro vai pensar. Eu vejo tanta gente deixando de viver promessas e milagres por pensar o que o outro vai pensar. Eu e o Rony, a gente não queria falar sobre isso, né, Rony? Expor para as pessoas essa questão da infertilidade, principalmente da parte do Rony. Eu mesmo, sempre que eu ia falar, eu não falava dele, porque eu acho que eu não posso ser invasiva. Eu tenho que falar aquilo que eu vivi Tem que pegar ela. Pode falar. Aquilo que eu vivi, a criança está chorando, gente. É o choro do milagre. É o choro do milagre. Testemunho vivo. Aquilo que eu vivi, me perdi. O que eu estava falando? Falar sobre o Rony. Sobre falar. Nós não queríamos falar, e aí o meu maior medo sempre foi o que o outro vai pensar. O que o outro vai falar se eu procurar um médico. O que o outro vai falar, nossa, mas vocês não estão orando, não receberam profecia. Exatamente. Isso acontece. Através desse vídeo, eu tenho certeza que vão ter comentários sobre isso. Tá, mas a Natália, ela esteve aqui. A Natália foi até uma pessoa que foi pra gente base para tudo isso, pra gente conseguir chegar no objetivo onde a gente chegou. Lá tinha comentários sobre isso. A Natália falando das perdas dela, né? Teve um comentário que falou assim: mas será que Deus queria realmente que você gerasse? E são comentários realmente que nós escutamos. Será que Deus quer realmente que você gere? Será que Deus quer realmente?
Talvez você não precisa nem procurar um médico, porque talvez não é isso que Deus quer. Só que eu me apego naquilo que Deus ele disse que nós precisamos preparar a próxima geração. Como que eu vou preparar a próxima geração se eu não recorro a canto nenhum daquilo que eu estou fazendo? Então, as pessoas que adotam, elas não podem adotar. É tão quanto, né? É, exatamente. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que elas precisam largar a religiosidade de lado. Eu preciso deixar. Foi o que aconteceu comigo. Eu deixei de lado o que o outro poderia falar sobre mim. Eu deixei de lado aquilo que o outro poderia falar sobre a Amanda. E o mais profundo de tudo isso é que a gente só começou o tratamento depois que eu fui consagrada pastora. Então, para a gente foi mais intenso ainda, porque pastores tendo que recorrer àquilo que é físico, né? Aquilo que é e deixando de viver o espiritual. Pastores com uma fé no nível desse porte de que vão procurar médicos para poder solucionar um problema que Ana foi solucionada no milagre. Que Sara ela foi solucionada através da fé, da certeza de que iria acontecer. Então, o que eu tenho para dizer para essas mulheres, para esses homens, é que deixem de lado tudo isso, sabe? Para viver a totalidade da promessa, eu preciso abrir mão daquilo que o outro acha. E eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso viver aquilo que o Senhor tem. E foi isso que nós fizemos. E o interessante que você falando aí, o Senhor me remeteu a um exemplo, né? De pessoas que talvez têm câncer, que têm outras doenças, e elas recorrem ao médico. É tão quanto. Às vezes a gente pensa, não, a infertilidade o Senhor tem que mandar um milagre. De forma assim, sem eu fazer nada, sem eu não procurar nenhum recurso. Uma coisa do câncer. Eu tô com câncer, não, eu não vou procurar um médico porque o Senhor vai curar. Se for o plano dele, ele vai curar. Mas existem recursos que a gente pode procurar. E assim, é exatamente isso que a gente fez. A gente fez até uns combinados. Falou, ó, a gente vai tentar, Sim. a gente vai tentar dessa vez. Se não der certo é porque é uma resposta do Senhor que não é para acontecer. Mas a gente vai tentar todas as alternativas que a gente tiver. E eu gostaria que você contasse um pouco sobre essas tentativas e frustrações. Às vezes que a gente achava que ia, fazia o teste. Conta um pouquinho dessa experiência. A gente fez teste a vida inteira, né? Desde que a gente casou, com 1 ano de casado, a gente decidiu que iria engravidar. E aí, desde então, a gente fazia teste todo mês. O Rony, na minoria das vezes, via isso. Teve muitas vezes que eu chorei sozinha de fazer um teste, ver o negativo e achar que nunca iria acontecer. E de ver ali as circunstâncias acontecendo, de me alegrar, porque eu sempre me alegrei com aquele que gerou. Sempre me alegrei com aquele que gerou. A bênção da pessoa Nunca me fez. Nunca nos fez parar. Não, e nunca me fez me decepcionar, não. Eu sempre aceitei que o outro estava vivendo, ainda que para mim era a dor de não ter, mas eu sempre me alegrei com aqueles que tiveram. Mas para chegar nesse de você fazer um teste e não ver a tirinha subindo, para quem é mulher aí, para quem faz teste de gravidez, vai me entender. Você fica na expectativa, para aquela que é tentante. Gente, só quem é tentante entende quanto você se rejeita, tá? Na maioria das vezes nem é a sociedade que te rejeita, é você que se rejeita, porque você coloca na sua cabeça que você é infértil e pronto, acabou. Você coloca na sua cabeça que você não vai gerar e nada mais faz sentido. E aí, com muito tempo, fazendo testes, eu lembro que antes da gente tentar, a primeira vez que a gente tentou, porque a gente fez a inseminação. E antes da gente tentar fazer a inseminação, eu comecei a tomar um remédio por conta própria. Falei, vou tomar um remédio. Não façam isso. Não façam isso, pelo amor de Deus. E aí eu falei, não vou conseguir. Aí fui pesquisar na internet, algumas coisas, não façam isso, gente. Fui pesquisar na internet, e aí na internet estava falando que tal remédio, não vou nem falar o nome do remédio, que tal remédio dava certo, iria me ajudar no período da ovulação. E aí tomei o remédio. Eu lembro que a minha prima estava lá em casa e falei, nossa, eu acho que agora eu tô grávida.
Aconteceu, e achando que tinha dado certo. E aí, quando eu fiz o teste, aí veio mais uma frustração. Cada teste era uma frustração diferente. Eu guardei todos os testes. Todos não. Inclusive, eu A grande guardei maioria. muitos testes. Porque eu sabia que uma hora ia acontecer. Eu tinha certeza que uma hora ia acontecer. E aí, a gente fez. Nesse processo aí, tomei remédio. E aí, depois de um ano, que o médico disse pra gente que a gente só poderia engravidar com a fertilização ou a inseminação, nós decidimos tentar. E tem diferença? Tem diferença. A inseminação, ela pega o esperma do homem e coloca dentro da mulher. Só o esperma. Não tem um trabalho da medicina todo, não. Só faz esse trabalho É o para transporte. ajudar o caminho. E aí, depois de um ano desse diagnóstico, a gente decidiu, não, vamos fazer então. Aí, o que era mais em conta, Que era esse? que era esse, que é a inseminação. E aí, a gente entrou no processo da inseminação, tomei a medicação que era para tomar, fizemos a inseminação. E depois de 12 dias que nós fizemos o teste, veio a frustração do negativo mais uma vez. Negativo de investimento, né? Porque nós investimos dinheiro, investimos tempo, investimos tudo que o recurso que a gente tinha, a gente investiu nisso. Na época que a gente fez, a gente pagou 6 mil, não foi? 6 mil reais em uma inseminação e é um valor muito alto. É um valor muito alto. E as pessoas, às vezes, elas deixam de recorrer a isso realmente por não ter o recurso financeiro. Porque não tem o recurso financeiro para chegar aonde querem chegar. E aí, passou-se o tempo, a gente decidiu que não ia mais fazer nada, que não ia mais procurar o recurso dos médicos, que não era para ser mesmo, então queria acontecer de forma natural. E depois de um ano, que nós decidimos que nós não iríamos fazer mais nada, Deus ele trouxe de volta um casal à nossa igreja, pastora Emilane e o pastor Alexandre, que nos apresentou uma amiga que fez um tratamento em uma clínica, e essa clínica eu vou falar o nome dela, porque é uma clínica que ajuda muita gente, e é uma clínica que traz um resultado, é uma clínica que te dá 50% daquilo que eles podem fazer, porque lá, quando você chegar, eles falam, ó, aqui nós fazemos uma parte. Deus é que vai fazer outra. Ó, Quando você sério? chega numa clínica Fala aí. de fertilização, que vai te falar que eles só fazem uma parte e que Deus ele vai fazer o restante, você pode ter certeza que ali é um lugar Tá 100% humano e está alinhado com aquilo que vai acontecer. Eles até chegaram a falar, falaram assim, ó, a gente faz todo o trabalho de médico, de humano, mas se Deus não der a vida, nada Nada acontece. acontece. Então, eles não descredibilizam o poder do Senhor em gerar a vida. Ele falou assim, a gente já teve inúmeras ocasiões em que as pessoas vieram e não aconteceram, porque não era da vontade de Deus. E a gente faz uma parte, e se for da vontade de Deus, acontece. Isso aí pegou muita gente, né, amor? Aí ela apresentou pra gente a Ibra, que é o FIV para Todos, a clínica chama Ibra. E quando a pastora Emilane, ela sentou comigo e a gente sentada, estava até na sua casa no churrasco, e a gente sentada conversando, o assunto surgiu. E ela falou comigo, tem uma amiga que ela fez o tratamento e que ela teve o resultado eficaz. Conversa com ela, chama ela para conversar. E ainda depois de um tempo que eu chamei a Natália para conversar, não foi de imediato. Porque ainda assim eu estava resistente pelo que as pessoas iriam falar. Também pelo que já havia acontecido historicamente. Exatamente. E o que as pessoas iriam falar? As pessoas iriam falar que precisou recorrer a médico, então não tem fé. Precisou recorrer a um médico, então não tinha certeza daquilo que Deus iria fazer. E aí, com o diagnóstico passado de ter tentado e não ter dado certo, a frustração já era muito grande. Depois de 8 anos aí, depois de 9 anos esperando, não ia acontecer. Não ia ser um tratamento que iria fazer a gente gerar. E aí chamei a Natália, depois de alguns dias, a gente conversou
conversamos muito E você achou também que poderia ser a mesma coisa? Porque às vezes parece ser a mesma coisa. o tratamento, né? É, Que você que fala nem- assim. Parece que ela não. O que ela vai fazer eu já fiz. Talvez Sim, a pessoa que vai acha que é a mesma coisa, mas é sim. diferente, né? E é por isso que é importante pesquisar. E é isso que a Natália sempre falou comigo. Ela manda, estuda, procura saber, procura resultado, procura aquilo que você não sabe, que você é leiga, procura saber. Porque a gente é leigo nisso também, porque eu também achava que era a mesma coisa. É. Eu achava que a inseminação era a fertilização. Eu sempre achei que era a mesma coisa. E, na verdade, não é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes uma da outra. São tratamentos completamente diferentes um do outro. Completamente diferente. E aí a Natália apresenta pra gente a clínica, e aí ela falou comigo, Amanda, pesquisa, estuda sobre o que você vai fazer. Vocês precisam estudar para não ficar leigo 100% naquilo que você está fazendo. Justamente por isso, porque eu achava que uma coisa era a mesma coisa da outra. E todo mundo pensa isso. Toda vez que a gente fala que a gente fez o tratamento, as pessoas perguntam justamente isso. Não é a mesma coisa, inseminação e fertilização? Não, não é a mesma coisa. Vou até explicar aqui rápido. A inseminação é o que eu falei, eles ajudam só a colocar no caminho, Transporte? transporte, e a fertilização. Eles preparam a mulher, preparam o corpo da mulher, preparam o homem, tira do homem, tira da mulher. Eu vou explicar daqui a pouco o que que é. E aí colocam numa centrifuga, chama centrifuga? É Coloca um na negócio máquina deles numa lá. máquina. E aí preparam ali, tira o que é ruim, deixa o que é bom. É algo realmente humano. Eles preparam o embrião para colocar dentro da mulher. Só que eu vou voltar aqui, depois a gente entra nesse assunto. E aí a Natália indicou a clínica Ibra, FIV para Todos. Quando a gente conheceu a Ibra, o FIV para Todos, a minha primeira consulta foi online. Não, agora então. E aí, depois que eu fiz a chamada de vídeo, depois que eu fiz a consulta, aí eu falei com o Rony, falei, olha, eu fiz a consulta lá, ele já sabia da E clínica, foi online. foi online. A consulta foi online. Inclusive, nós temos gravação de Processo. todo esse processo. Nós gravamos todo o processo e eu também gravei a chamada de vídeo, fiz foto na chamada de vídeo para que eu sabia que chegaria o dia de falar sobre Da isso realização. de acontecer tudo isso. E aí, depois da chamada de vídeo, a gente decidiu. Eu e o Rony decidimos, não, vamos lá, vamos saber como é que é, vamos estudar. E aí a gente marcou a consulta presencial e fomos na clínica. Quando a gente chegou na clínica, é uma clínica que te abraça. Você chega na clínica, né, Rony? Você chega lá, você se sente acolhido 100%. Não é uma clínica que você chega e fala assim, nossa, nós vamos fazer tudo automático, vai ser tudo muito robô, Robotizado. vai ser tudo muito artificial, o seu resultado vai ser artificial também. Não foi isso. Você chega, você é abraçada. O FIV para Todos, eu vou elogiar bem a clínica mesmo, porque é uma clínica que abraça 100% a sua dor. Ela não deixa mais você como uma tentante. Você não é mais tentante. Você é alguém que, de um jeito ou de outro, vai realizar o seu sonho. E aí nós começamos, né, o processo de. Chegamos na clínica, eles abraçaram a gente e passaram todos os exames. E assim a gente foi fazer todos os exames. Depois de 9 anos aí, depois de uma tentativa em vão. E aí, inclusive, quando a gente chegou nessa clínica, né, Rony, a gente descobriu que era impossível, que a inseminação, para o nosso nível de infertilidade, era impossível, porque eu não tenho uma trompa, a outra trompa não, o esperma ele tinha que alcançar o lugar, ele E ele tinha não que era chegar e progressivo? não era progressivo, e ele tinha que chegar no lugar na trompa que tinha que chegar, e era assim, era algo muito Era louco muita mesmo. complicação para Cientificamente não conseguir. ia ter como. Não tinha como. Para nós, olhando com olhos físicos, era impossível. E uma coisa também que eu senti, né? Eu falo porque quando a gente fala sobre fertilização, a gente já pensa assim, é impossível, mano. É para rico. Não tem jeito, é muito dinheiro, eu não vou ter, tal, tal. E eu pensava, eu tinha esse pensamento. E quando a gente foi lá, a gente viu que realmente o nome faz juízo à clínica, Sim. é FIV para todos, todos de forma acessíveis, né? Uhum. É acessível para todos.
E a forma de pagamento, a forma que eles facilitam para você pagar, torna possível o pagamento. Isso aqui é importante falar. Talvez você tá vendo esse podcast, tá falando, não, ó, eles conseguiram porque eles, sei lá, tinham alguma grana, algum dinheiro, algum recurso. Cara, Deus foi provendo cada estágio. E a forma que eles fizeram também pra gente facilitou que a gente chegasse até o momento. Então, tudo isso é acessível. Você que quer fazer, que já tentou outras formas e não conseguiu, e tá vendo esse podcast e ver esse podcast uma forma de você gerar, de você se tornar pais e mães biológicos, chegou o momento de vocês. A gente vai deixar a descrição, né, amor, da clínica, Sim. todo o local para você fazer uma visita e ver que sim, é sim um canal de Deus para que o milagre também chegue. Engraçado que a gente está falando da clínica, mas a gente não falou o que a gente fez, né? A gente não chegou ao ponto que deveria chegar. Como eu disse, a fertilização para a gente era algo que a gente não queria fazer. Porque parecia que fugia daquilo que Deus queria, parecia que fugia da realidade. Fugia daquilo que é humano, né? E quando, é o que o Darwin perguntou, quando foge do que Deus quer, você se cobra, você fala, nossa, mas será que eu estou dando uma ajudinha para Deus? Nem fugir do que Deus quer, né? Do que você acha que Deus quer. Eu sempre pensei nisso. Será que nós estamos dando uma mãozinha para Deus? Será que eu estou usando o plano B? Será que Deus ele quer realmente que a gente faça isso? Será que Deus ele quer realmente que isso aconteça dessa forma, né? O meu maior medo sempre foi esse. Será que eu estou dando uma ajudinha para Deus? Esse foi sempre o meu maior medo. Só que com o decorrer do processo, nós acabamos entendendo que não. Sem falar várias confirmações que a gente teve, né? Exatamente. É de estar na clínica e achar que era impossível, mas o negócio acontecer. Quando a gente começou, que a gente teve a certeza que a gente ia fazer, porque nós fizemos a fertilização in vitro. Fertilização in vitro é a preparação do embrião fora do corpo e depois coloca o embrião dentro da mulher. Bom, E aí, quando nós decidimos que nós iríamos fazer a fertilização, o recurso financeiro que nós tínhamos era as férias, e o Rano falou: nós vamos fazer com as férias e nós vamos fazer o que tiver que Não vamos fazer. deixar de Para viajar. não deixar. Não vamos... Foi realmente um trâmite que a gente preparou. A gente esperou chegar o momento certo. E aí, quando foi em. Eu fiz a primeira consulta em novembro do ano de 2022. Fiz a primeira. 22? Não, 23. A gente está em 25, né? Fiz a primeira consulta em 2023, que foi a consulta chamada de vídeo. Em janeiro, foi janeiro, né? Janeiro, fevereiro, não me lembro. Nós fizemos a primeira consulta pessoalmente na clínica e nós só começamos o nosso tratamento em março. E é uma pergunta que as pessoas sempre fazem: demora o tratamento? O tratamento em si não demora. foi bem rápido. Foi rápido. O nosso tratamento demorou, acho que 20 dias. Bom, Todo o processo. Eu falo de preparar o corpo, foi só 20 dias. O que demorou mesmo foi para a gente ir fazer exame. É isso que demora, é isso que eu quero deixar para as pessoas claro. O que demora é o que você vai fazer. O que demora é o que você o que vai demandar de você. Um exame, talvez você precisa fazer um exame mais demorado. A gente fez exame, o que é importante também é o exame da compatibilidade de gênero, para saber se nós éramos compatíveis um com o outro, porque eu já ouvi casos de pessoas que geraram um filho atrás do outro com problema porque não eram compatíveis um com o outro. O casal não é compatível biologicamente para gerar, e isso traz resultado de doenças mesmo, doença no corpo da criança. E aí nós fizemos, e esse exame demorou 30 dias para sair o resultado desse exame. Então, o que demora mais é isso. O tratamento em si não demora. Então, nós decidimos fazer a fertilização in vitro. porque, né, teve uma vez que eu tava conversando com o Rony e às vezes, né, a gente tava falando sobre valores e eu até falei com ele, um sonho tem valor? Porque quando a gente começa a colocar no papel, realmente às vezes fala assim, cara, será que eu vou investir esse dinheiro aqui? Mas aí quando a gente leva pro coração, a gente fala assim, será que um sonho tem um preço? Uhum. Até quando você está disposto a fazer um sonho se tornar realidade? Então,
tá, acho que tá mais voltada aí, sobre a pessoa entender que é a prioridade dela, é o que ela quer. Uhum. Então, mesmo que isso custe talvez uma viagem, igual eu disse, ou Uhum. um prazer de alguma coisa, Uhum. vale a pena, Uhum. porque é um sonho sendo realizado. E quando você estava nesse processo, teve algum texto bíblico ou alguma coisa que você se apegou, ou em alguém da Bíblia que você se apegou e falou assim, cara, vou continuar porque para essa pessoa ou esse texto me dá força. Tem algum texto assim? A passagem bíblica que eu me apeguei durante esse tempo, e principalmente depois do diagnóstico, foi Ana, né? 1 Samuel, quando Ana ela clama ao Senhor, ela chora, e aí é até confundida por estar embriagada. Eu até falei sobre isso esses dias na igreja. Nós estamos com o tema o ano da resposta, e eu falei sobre isso. Às vezes nós queremos tanto uma resposta que nós somos confundidos como alguém que está embriagado ou alguém que está desesperado por algo, e você é confundido achando que está buscando por uma outra coisa. E Ana foi uma mulher que clamou, chorou, orou, e eu me apeguei nisso. Eu clamei, eu orei, eu chorei, eu pedi. Eu sabia que iria acontecer. E um outro versículo, assim, que livro da Bíblia que me fez acreditar é Salmo 126, quando Deus ele restaura Sião, quando Deus ele restaura a sorte de Sião, quando Deus ele traz a resposta para aquele lugar, dizendo que seria reconstruído. E aí tem até uma canção que fala sobre isso. Foi a canção que nós usamos quando fomos fazer a transferência do embrião, que nós estaríamos como quem sonha, que nós estávamos vivendo tudo aquilo que Deus tinha para nós, porque tinha uma promessa liberada, tinha uma palavra liberada, e a palavra de Salmo 126 estava nos dando uma certeza que o Senhor restauraria a nossa sorte, que Ele nos faria sorrir de novo. Ainda que não é que nós vivíamos tristes, capengando, pelo contrário, a nossa vida sempre foi muito alegre Intensa. e intensa, porque a gente sempre viveu por reino 100%. Então, a gente sempre viveu de forma muito alegre. Só que nós ainda tínhamos um vazio, que era o vazio de querer gerar e não poder gerar. Então, os versículos que eu sempre me apeguei foi em todos os livros da Bíblia que fala sobre mulheres que gerou, principalmente Ana, que teve fé, acreditou. Quase que eu cantei a música do Pregador Lu aqui, né? Que teve a certeza de que iria acontecer, mas também Salmo 126. Eu estou como quem sonha. Eu estaria um dia como quem sonha. Que uma nova canção estaria nos meus lábios e que Deus ele restauraria a minha sorte. E também, eu acho que em relação ao tempo, isso acaba afetando a gente, né, Ana? Uhum, Porque foram 10 anos, né? 10 anos 9 anos. de espera. E eu acho assim que talvez para quem tá de fora foi rápido, mas eu acho assim, cada dia, né? Talvez para vocês foram uma eternidade. Cada dia para vocês foram pareciam longos anos, longos dias, né? E, e a gente vê que Deus ele começa a preparar. E às vezes, que nem vocês receberam várias promessas, várias profecias, né, sobre a gravidez, sobre os filhos. E aí, cada ano que se passava, deve que vocês se perguntavam assim, cadê a promessa que não se cumpre? Cadê, ô Deus? Será que é Deus que está falando mesmo? Né, a gente pega na Bíblia, né, Davi, por exemplo. Depois que Davi foi ungido, até ele assumir o trono, foram 22 anos. 22 anos para Davi assumir, ou seja, ele foi ungido, ou seja, foi a promessa de só, você vai ser o rei. Mas aí a gente acha que é amanhã. E aí no outro dia, depois que ele foi ungido, Davi foi pro reino ou voltou pro pasto? Voltou pro pasto. Né, José, depois que ele teve um sonho que ele ia ser governador, né? Tem uns historiadores que falam que demorou acho que 13 anos para José se tornar um governador. Então eu acho assim, tudo que Deus vai fazer, né, mesmo que a gente não entenda, e às vezes a gente acha que tá demorando, mas não é que Deus está preparando a bênção. Não é que Deus está preparando não, ele tô preparando aquilo que eu te prometi. Não, já está preparado. É o contrário, ele está nos preparando para receber esse milagre, para receber o que ele prometeu, o que ele está dizendo.
E aí, às vezes, as pessoas ficam aflitas, ansiosas, querendo que aconteça no tempo. E aí eu quero te perguntar, baseando nisso, no tempo, você acha que as meninas ter nascido este ano, pra você, hoje faz sentido? De Deus preparou você, talvez se você tivesse há 5 anos atrás, talvez você ia ser muito imatura, talvez você, né? Ou você sente que foi a hora certa, e que vocês estão mais confortáveis, mais maduros para viver o que Deus viveu? Você se sentiu sendo, hoje eu estou preparado por Deus para ser pai e para ser mãe. 100%. O problema é e no puerpério, né, nesse tempo aí que as meninas nasceram, eu ainda me senti incapaz. Falei, poxa vida, eu esperei tanto tempo por isso e agora eu tô perdida, sem saber o que fazer, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, como é? Mas sim, o Senhor nos preparou para viver o tempo que nós estamos vivendo agora. O Senhor ele nos preparou, né, Rony, para viver 100%, principalmente ministerialmente. Desde que eu engravidei, nós tivemos que nos afastar um pouco e nós percebemos que sim, aquele era o tempo. Por quê? A nossa igreja já está uma igreja madura, não que nós tomamos, não que a igreja é nossa, não que, só que nós vivemos um tempo de amadurecimento não só para nós, mas também para as pessoas. As pessoas precisavam caminhar e talvez não tinham um suporte suficiente para caminharem. E nós fomos vivendo isso durante todos esses anos. E aí, quando nós engravidamos, quando concretizou aquilo que era para acontecer na nossa vida, aí o Senhor nos desacelerou. A última vez que eu preguei estando grávida, eu falei sobre isso. Eu falei, gente, talvez como eu, o Senhor precisa que vocês desacelerem. Mas talvez como outra pessoa, Deus precisa que você avance. E nós estamos vivendo essa transição na nossa igreja, né? Pessoas que estão acelerando muito, ou vivendo, e nós que estávamos muito acelerados, o Senhor, ele deu uma freada e nos desacelerou. Até mesmo para poder agora focar a atenção, os Nas esforços, a meninas. energia. E nós estamos falando aqui das meninas, né? E é isso, gente. Nós estamos vivendo a totalidade justamente nas meninas. Por quê? Hoje nós somos pais de gêmeas. Nós temos 2 meninas, Pérola e Aurora. E isso foi resultado, voltando lá no Ibra, isso foi resultado de persistência. Como nós falamos aqui de Davi e José, foram homens que não desistiram. Ana foi uma mulher que não desistiu. Porque quem desiste não alcança o propósito, não. Só vive o propósito quem passa pelo processo. Isso é algo que o Senhor fala comigo desde o início da minha trajetória. Porque eu costumo dizer que desde que eu nasci, as coisas não foram fáceis. Desde que eu nasci, as coisas foram muito difíceis. E para você viver a totalidade da promessa daquilo que você precisa viver, para eu e o Rony vivermos aquilo que nós estamos vivendo hoje, é porque nós não abandonamos, nós não deixamos de acreditar, nós não paramos no meio do caminho. E ter ido até o Ibra, ter chegado lá nessa clínica, ter conhecido a Natália, Deus ter trago a Emilane e o pastor Alexandre para a nossa igreja de volta, foi resposta daquilo que nós oramos por tanto tempo. Foi resposta de oração, de muita oração incansavelmente, incessante. Pode falar. E às vezes a gente acha, tipo assim, que nem a gente costuma dizer muito aqui, a gente tem vivido isso, né, Rony? Que existem pessoas que você conhece, mas existem pessoas que o céu te apresenta. Não tem uma possibilidade nenhuma de você conhecer aquela pessoa, mas o Senhor direciona para que aquilo que ele prometeu possa se tornar uma verdade. Né? E foi no caso da Natália, né? Tipo assim, para muitos foi aleatório, mas para Deus foi propósito. Exatamente. E foi um propósito realmente alinhado. E aí, a gente indo na clínica, e ela sempre conversando comigo também, na primeira semana que a gente começou o tratamento, que eu comecei a tomar as injeções, que eu comecei a tomar a medicação, a gente orava. A seringa que a gente aplicava, a gente orava, né, Rony? O Rony terminava de aplicar a seringa, orava, a gente aplicava a seringa, orava. Deus, nós sabemos que nós estamos recorrendo a algo humano, mas nós também sabemos que se não for o Senhor, nada vai acontecer. E foram 9 dias de medicação.
Meu 9 dias de oração. Na medicação para fazer a fertilização in vitro, é de 9 a 13 dias. É um tempo mínimo e um tempo máximo. E aí o Rony profetizou: nós vamos usar só o tempo mínimo. Nós não vamos ultrapassar esse tempo. E foi assim. Nós tomamos 9 dias de medicação, 9 dias de preparação. E aí, no dia da gente fazer, porque você prepara durante a medicação, e aí chega o dia de fazer a coleta dos óvulos, que é o da mulher. E aí, no dia de fazer a coleta dos óvulos, tudo atrasou. Tudo atrasou. E você toma um medicamento 72 horas antes. E não Coração pode fica- atrasar na hora de fazer a coleta. Nesse dia, tudo atrasou. Os médicos chegaram atrasados na clínica porque o trânsito agarrou e foi uma bagunça. E nós também atrasamos. Quando chegou na clínica para fazer a coleta dos óvulos, já tinha. Eu não vou saber explicar muito bem aqui para vocês, mas nesse tempo, você toma a medicação 72 horas antes, para o óvulo ele não eclodir, que eles falam, né? Não passar do ponto. Não passar do ponto e não ter ovulação precoce. E aí, toma a medicação, você tem que chegar lá na clínica no horário exato. Como tudo atrasou, que a gente chega na clínica, eu estava sentindo uma dor muito forte. E aí, na hora de fazer a coleta, depois que terminou a coleta, tanto que a gente chegou lá, foi tudo muito imediato, né, Rony? Foi tudo muito rápido. Veste logo a roupa, e aí você vai para a sala, e aí fizeram a coleta, me deram anestesia, que você toma anestesia geral, apaga, e aí depois que fizeram a coleta, nós tínhamos 20 e poucos óvulos maduros, suficiente para ser colhidos. Quando foi colher, nós tínhamos 13 óvulos, foram coletados só 13 óvulos. Por quê? Porque o tempo passou, Meu Deus. E eles acabam morrendo. acabaram morrendo, o tempo passou e não tinham o que fazer. E aí coletaram, e aí de imediato o Rony também faz a coleta para eles fazerem a junção do meu óvulo com o esperma do Rony. E aí fizeram ali a junção, e aí quando fazem a junção, eles começam a te ligar. Você é liberado para casa, eles começam a te ligar durante 5 dias. E foi assim que foi feito. Quando a gente foi para casa, foi aí que a gente decidiu viajar. A gente falou, a gente vai viajar. Que o Rony estava de férias, e aí a gente foi para casa da minha sogra, que inclusive está aqui com a gente. A gente foi para casa da minha sogra, e aí quando chegou lá, eles foram ligando para a gente, para poder avisar quantos embriões, né? Porque é formado o embrião. Depois que coleta o óvulo, coleta o esperma, juntam os dois Fecunda. fecundam, isso mesmo. E aí é formado o embrião. Dos embriões, de 3 embriões que foram fecundados, eles foram ligando. Sobreviveram 10, sobreviveram, Passar mais 2 horas. sobreviveram 8, Aí no outro dia. sobreviveram 5. Nossa. E por E a fim, esperança parece que vai tá indo vai embora. acabando, vai acabando, Vai. Nossa. vai acabando. Imagina Você não a tem agonia. ideia. Vai acabando. E aí, por fim, no último dia, normalmente embriões, para serem transferidos, eles são congelados. Eu não podia fazer transferência de imediato, porque o meu hormônio estava muito elevado, Devido à medicação. devido à medicação. E se você faz essa transferência com hormônio muito elevado, você pode ir para o CTI, é algo muito sério, Tem uma então eles não reação, fazem. E aí, na última ligação, de 13 embriões, falaram com a gente, olha, Amanda, sobreviveram só 2 embriões. E a gente Meu vai. Deus. Sobreviveram só 2 embriões e aí não foram de D5, porque o melhor é quando eles chegam ao dia 5, que a que é os gente fala estágios isso. de amadurecimento fora do útero dela. Isso, e sem ser congelado, né? E aí sobreviveram 2 embriões. E aí, de dia 3, não passaram do dia 3. Não são embriões 100% maduros, mas nós vamos congelar para a tentativa desses 2 embriões. E aí, no dia que eles ligaram, nesse dia eu chorei muito, porque a expectativa, depois de tantos anos esperando, você achando que vai dar certo, a expectativa, ela tá lá no alto e de repente você... E é bom a gente falar aqui tá a questão dos atrasos que aconteceu. A gente tinha que pegar uma BR para chegar até essa clínica. E no dia que a gente ia para essa clínica, aconteceu um acidente nessa BR e a gente ficou preso no trânsito. São coisas que não tem como, né? Não tem como. Justamente nesse dia,
aconteceu um acidente e a gente ficou preso no trânsito. E a gente conseguiu chegar e toda essa história que a Amanda contou aí. E eu também começo a ver uma manifestação, não só no mundo natural, mas também no mundo Sim. espiritual. Espiritual, Imagina como é que tava uma luta espiritual travado. nisso. Porque eu acredito que cada criança, cada bebê que nasce, existe um propósito gigantesco. E o alcance, talvez, e o potencial dessa criança. Então, eu acho que o mundo espiritual ele já tem uma noção. O diabo Então, já fica imagina furioso. como é que estava o mundo espiritual. Imagina como é que estavam as regiões, né, celestiais do céu e também das trevas, né? E glória a Deus, né? Nós estamos do lado certo da Sim. guerra. E nós temos a noção disso, porque nós sempre falamos que o Senhor ele só iria nos dar um filho quando ele precisava de alguém. E realmente foi o que aconteceu com Ana. Ele só deu o filho porque ele precisava de um profeta. E eu tinha certeza disso. Tanto que hoje, todos os dias, eu libero sobre as meninas. Vocês nunca vão deixar de viver o propósito. Vocês nunca vão rejeitar aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Porque o que o outro fala é banal diante daquilo que os pais podem liberar. E o Rony fala Com muito sobre certeza. isso. Eu lembro que uma vez a gente voltando de uma das idas e vindas da clínica, porque quando você está no processo, você tem que ir na clínica de 2 em 2 dias, você faz exame de 2 em 2 dias. É um processo também muito doloroso para a mulher, muito doloroso. Mas é gratificante demais. Você passa por isso, ainda que sentindo dor, você passa por isso. É um sonho. É o que você até falou antes do valor do sonho, né? Tem sim. Você que sonha ter um carro, uma Tem uma mansão, dedicação. você vai se dedicar para gastar dinheiro naquilo. Porque, infelizmente, o mundo gira em torno do dinheiro, do financeiro, não tem jeito. E acaba não sendo um peso. Que nem eu Não, vejo não umas é. pessoas. Que nem eu vejo uns caras comprando uns Fusca, quase 100 mil reais, quase 150 mil reais. Pra nós é muito dinheiro, mas pra ele foi nada. Não, Em questão não. do sentimento dele ter conquistado, que é um sonho. É. E a Ibra, a Vive para Todos, ela é uma clínica que acolhe casal de baixa renda mesmo. Tem esse cuidado. Tem esse cuidado. Eu não vou falar o valor, né? Mas é um valor muito inferior diante Acessível. daquilo que... Do sonho. Não, e diante daquilo de outras clínicas. Por isso que é necessário procurar, é necessário você ter a informação. Porque quando você tem a informação, o livro que a gente leu fala sobre isso, né? O maior poder do mundo. Um deles é a informação. Quando você tem a informação, você tem aquilo que você precisa. Às vezes vale mais que dinheiro. Né? Não, muito mais. Você precisa da informação. Se você tem informação, você tem o dinheiro. E se você tem o dinheiro, você consegue chegar onde você deseja. Então, diante dessas indas e vindas da clínica, o Rony falou até sobre isso, sobre esse processo de Ana. Ele falou, Deus ele disse para Ana que ela iria gerar nesse mesmo tempo quando o profeta voltasse. E foi com Sara, né? Com Sara também, dentro de 1 ano, você vai gerar. O Rony falou, antes não tinha esse processo que nós estamos fazendo aqui, de medicação. Então, durante esse processo de 1 ano, eu não sei se você lembra, você falou isso dentro do carro, durante esse processo de 1 ano, é o tempo que Deus estava trabalhando também nessas mulheres para a cura, para limpar o útero, para fazer a limpeza necessária, ou para limpar aquilo no homem que era necessário ser limpo. E foi o que aconteceu com a gente. No período que nós começamos a medicação, o tratamento, foi o tempo que Deus usou para realmente trazer a resposta do milagre. E aí, por fim, a gente viajando, recebemos a ligação. Só tem 2 embriões. Aí eu mandei para a Natália. Natália, só sobrou 2 embriões. Porque a Natália, ela tem embriões congelados. Natália, só sobrou 2 embriões. E a gente não optou por não congelar. Por não congelar. É louco. A gente realmente viveu. A gente acreditou realmente que daria certo. Exatamente. A gente arriscou de verdade. Ela, Amanda, são esses 2 que Deus precisa. Deus não precisa de mais nada. Deus ele precisa desses 2 embriões. Por quê? Quando você vai fazer a transferência, é normal perder. Né? Para descongelar, ele pode morrer também. Então a gente tinha o medo do congelamento, o medo do descongelamento do embrião, porque ele ficou congelado durante 30 dias. É esse processo, né? Fica congelado porque eu não poderia fazer a transferência de imediato. Então, nós esperamos aí 30 dias para fazer a transferência. Depois de 30 dias, nos preparamos de novo, preparou meu corpo de novo para fazer a transferência. E eu me lembro que no dia,
é lindo, né, Rony? Porque no dia nós colocamos a música Salmo 126. E quando nós entramos dentro da sala, me colocaram na maca, e aí na hora que a gente entrou dentro da sala, já estava cantando a música É. Toca no meio É. da cirurgia. do processo. Que E a top. música já estava sendo tocada. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou a minha sorte. E eu ainda estou como quem sonha. Oh. A gente estava arrepiando de entender que existia uma atmosfera dentro daquele lugar. E aí transferiram os únicos 2 embriões que tinha. A gente não tinha mais alternativa. Porque a nossa conversa foi, se der certo, Deus. Se não der, a gente não vai tentar mais. A gente vai entender ou que Deus ele vai dar para a gente filhos futuramente, ou que Deus ele não quer dar para a gente filhos. E aí fizemos a transferência, fomos embora para Nossa. casa depois da transferência. E aí teve aquele período todo de espera, mais um tempo de espera, que são os 12 dias. 12 dias, não é 2, é 12. 12 dias de espera 12, numerologia Profética, né? bíblica, profética. Governo. governo. Exatamente. E aí, a tentante, ela não consegue esperar. E aí, quem é tentante que fez, aí a FIV vai me entender. No D3, no D4 ali, dia 4, depois que você faz a transferência, toda tentante faz um teste. Toda tentante faz um teste. E foi no período que minha avó foi lá para casa, que tava aquela situação toda problemática. Meu primo tinha acabado de falecer, a gente estava assim, num turbilhão de sentimentos, tendo que cuidar da minha avó, porque ali era a prioridade no momento. E aí eu entrei para dentro do banheiro. Comprei o teste na farmácia, não falei com ninguém que eu tinha comprado. Entrei para dentro do banheiro e fiz o teste. E aí deu a linha clarinha. Falei, meu Deus, tô vivendo um sonho, aconteceu. E aí o Rony tava deitado no quarto, fechei tudo, fechei a janela, fechei a porta, minha avó tava do lado de fora, com raiva, porque a gente prendeu ela dentro de casa. E aí falei, Rony, deu positivo, deu certo. Você comprou outro ou não? Comprei Porque vários. Não, isso aqui deve estar errado. Não, é porque comprei vários. 10 anos e... Comprei vários testes, não foi, Rony? O Rony, até que dia que você vai fazer teste? E eu falei, espera o beta. Espera o Porque beta. a gente tinha que esperar o beta, é o teste de sangue, que você tem que esperar os 12 dias para fazer. E aí mandei para a médica. Ela deu positivo, mas você tem que esperar. E aí fiz o outro teste, aí depois fiz o teste que mostra grávida sim ou não. E aí o tempo que tava. Eu descobri minha gravidez com 5 dias de grávida. Uou. 5 dias de gestação nós descobrimos a gravidez. E aí fomos fazer um teste atrás do outro para saber se era realmente isso. E em todos os testes que eu vi, eu tenho todos guardados. Eu falava, meu Deus, eu nem acredito que eu tô vivendo. Esse teste acho que tem 99 possibilidades, né, 99. de certeza. Pra mim era certeza, porque eu sempre fiz um teste e nunca deu positivo. Então, quando eu vi aquele teste positivo, eu tinha certeza. A esperança brilhou. Tinha certeza. E como é que foi essa emoção? Não, calma que ainda tem um detalhe aí. Por quê? Porque quando chegou os 12 dias, a gente fez o beta. E eu não sei se você sabe, ou se algumas pessoas que estão assistindo sabem, ele tem uma porcentagem, uma quantidade de que ele dá lá. Não sei nem falar. Você sabe o tamanho da É porcentagem? mais de 1000, né? Aí, lá nessa porcentagem, nesse número que é gerado com o exame, mostra a quantidade de Que o beta possibilidade que o beta tá. Aí, quando a Amanda fez, que foi o beta mesmo, É o de deu um sangue? valor muito alto, Sangue. fora do normal. Aí a gente até assustou, né, mãe? Né, Amanda? Nós deu muito alto. Aí na hora que a gente foi conferir com a médica e com as pessoas que estavam auxiliando, ela falou, tem uma grande possibilidade de ser gêmeos. Porque o beta deu muito alto. Aí ela colocou mais expectativa no nosso coração e falou assim, mas tem que esperar o ultrassom. Na verdade é porque a gente fez o exame de sangue também antes. Eu fiz o exame de sangue antes, nós fizemos... Você faz o beta e aí depois você tem que fazer o beta de novo. O beta-HCG é o exame de sangue. Isso aí. Você tem que fazer ele de novo, porque se ele pode progredir ou pode não progredir. Pode ser uma gravidez química, pode ser uma... E diante disso, a gente ainda teve a possibilidade de ser uma gravidez nas trompas. Foi até quando vocês viajaram. E aí fizemos o teste bem elevado de uma gravidez de mais de um mês, e na verdade estava só de semanas,
porque era a possibilidade da gravidez gemelar. E aí, esperamos o tempo, fizemos o exame de sangue positivo, top. E aí, passou uns Celebramos. dias, celebramos, contamos para a igreja que foi uma festa com todo mundo, contamos para a família. Inclusive, a gente nem gravou, né? O pessoal normalmente faz videozinho sobre isso, e a gente nem fez, mas contamos para a família, foi uma alegria imensa. Eu lembro que a gente ligou para minha sogra também, e ela já sabia que ia dar E positivo. detalhe. Minha mãe foi a primeira a saber. É verdade. É verdade. E ela E se sentiu muito honrada, né, mãe? é verdade. E aí, por que que minha sogra soube? Porque a gente estava lá, eu estava mais Acompanhou, né? debilitada, acompanhou e a gente, não, vamos falar para sua mãe, porque ela precisa saber disso. Ela precisa saber do que está acontecendo. E aí fizemos o teste, deu positivo, contamos para todo mundo fazendo uma festa em um belo dia, quando vocês viajaram. Eu no culto, de repente, um sangramento. Eita. E nesse dia eu chorei tanto, falei, não é possível. Só que Deus, ele só queria mostrar pra gente que tinha dado certo. E aí fomos no médico, Gabriel e Isabel me levou no hospital. E aí fomos a Kailane e a Keis, todo mundo louco. E fomos caçar um hospital. Aí achamos um hospital, não fazia ultrassom. Tive que esperar no outro dia. E nós orando de lá, né? Orando de lá, orando de dentro do ônibus. Né? Eu lembro que você estava orando de dentro do ônibus. E aí, nessa oração, com todo mundo orando, eu lembro que a Jaqueline também teve uma visão dentro do ônibus de Deus dando a resposta de que Dava era certo. positivo, de que tinha dado certo, mesmo com a insegurança no coração. E aí, no outro dia, o Rony chegou cedo e a gente foi fazer ultrassom. É aí que a gente teve a confirmação que era E gêmeos. que tava tudo certo. Que tava tudo bem. Aí tava lá os 2 saquinhos gestacionais. E aí a gente entendeu que Deus ele só precisava de 2 embriões mesmo. Ele não precisava de mais nada. E o Rony foi profeta há anos atrás, no dia que esse profeta ele disse que Deus estava mudando o meu útero de lugar, ele disse, o profeta falou e eu vou ser usado, vai ser gêmeos. Vai ser doido, eu quero dois. Vai ser 2. E eu também sempre tive a expectativa de gerar gêmeos. Eu não sei porquê. Eu sempre tive a expectativa. E não iria acontecer de forma natural de jeito nenhum. De jeito nenhum, gerar gêmeos seria possível pra E gente. Deus lá de cima falando assim, você não sabe o trabalho que dá Que gêmeos. idade. É isso É mesmo. verdade, que é mesmo. E aí, a gente foi fazer ultrassom, e aí, na verdade, um dia antes eu fui no médico, e ele falou, olha, vem fazer ultrassom no outro dia, porque pode ser que os bebês estejam na trompa. Porque a possibilidade de quem faz FIV é muito grande. E aí eu dormi com isso. Melhor Só que não com o dormir, né? coração em Acho paz. que cada etapa foi, tipo assim, Dolorida. dolorido demais. Foi dolorosa. E eu quero dizer para as mulheres para não desistirem disso, sabe? Vai doer. Procurarem, né? Vai doer. Você vai receber diagnósticos de não. As pessoas da sua casa vão desacreditar daquilo que você quer viver. As pessoas vão perguntar: será que você vai engravidar mesmo? Será que você vai viver a totalidade mesmo? Será que você vai viver o seu desejo mesmo? Não desistam, você vai viver. Você vai gerar, você vai ter resposta das suas orações. E nós tivemos, né, Rony? Resposta da nossa oração. E aí, no outro dia, depois de dormir com essa. Pode ser que os bebês estejam nas trompas. Aí No não se outro desenvolvem. No outro dia, fomos fazer ultrassom e estava lá. E a Kay estava sentada lá de fora, eu lembro. Que aí, quando a gente saiu, eu toda empolgada na expectativa. Falei, Kay, é 2 mesmo. E a gente naquela expectativa de que tinha dado certo. Aconteceu. Foi uma gestação, não vou falar que foi conturbada, mas foi uma gestação de que o Senhor precisava trabalhar em nós. Eu precisei desacelerar. Eu precisei tomar medicamento para trombofilia. Nós tivemos pérola aí com percentil baixo, que precisávamos tomar remédio para que ela crescesse saudável, forte. E quando foi nascer, quem nos deu um susto foi a Aurora, né? A Aurora teve dificuldade para respirar. E foi Deus mudando diagnósticos mesmo. Então, durante todo esse processo de tentar, de desacreditar, acreditar, viver, não viver, achar que poderia engravidar, de que não poderia engravidar,
Deus, ele me mostrou que o que ele tinha para mim era uma família restaurada. E como eu contei aqui no outro podcast, a minha família foi toda desconstruída, completamente desconstruída. E o que o Senhor ele queria fazer era realmente reconstruir tudo isso de novo. Ele queria fazer de novo. É. Por isso que eu me apeguei em Salmo 126. Porque ele restaurou a minha sorte. Aquilo que estava completamente destruído, Impossível. impossível, ele trouxe de volta. Trouxe de volta. Nem nos meus sonhos eu nunca imaginava que eu fosse gerar gêmeos. Nunca. Nunca, nunca na minha vida mesmo. E hoje nós estamos vivendo realmente aquilo que nós sempre oramos, aquilo que nós sempre pedimos ao Senhor. Com muita alegria, né? Por tudo isso que nós estamos vivendo. E o interessante é que a Amanda contou aí, no momento do parto, a Aurora, né? Ela teve Bom, ela não respirava. E eu olhei pra ela naquele momento ali, o médico falando, "Não, ela não tá respirando." E eu, como é que você ouve essa notícia? Você espera todo esse processo passar e no momento que você pegar nos braços, você ouve do médico que a menina não está respirando. Aí eu olhei pra ela e falei, respira, Aurora. Respira, Aurora. Falei 3 vezes, respira, Aurora. E ela respirou. Então eu quero dizer pra você que é pai, pra você que é o sacerdote da sua casa, você tem o destino da sua família nas suas mãos. O Senhor te entregou isso. Então não desperdice. Sempre quando você for falar com sua família, falar com seus filhos, dê destinos positivos para eles. O médico lá até me brincou comigo, né? O médico que acompanhou a gente, também foi o Dr. Clóvis. Se ele tiver alguma oportunidade de ver, nós agradecemos muito. Eu falei assim, eu falei com a Amanda assim, ela vai nascer no dia 13. E não tinha nenhuma perspectiva, não. Ninguém. Não tinha nenhuma data prevista. E eu falei, não, ela vai nascer no dia 13. Aí na última consulta, né, de marcar, ao médico. A gente vai marcar o parto pro dia 13. Aí eu sabia, era o dia 13. E a Amanda falou assim, ele tinha falado que era o dia 13. Aí o médico, ué, você é um profeta agora? Falei assim, sou profeta sim, e ela vai nascer no dia 13. E deu tudo certo. Tudo que a gente falou, tudo que a gente profetizou, tudo que a gente liberou sobre elas, aconteceu. Elas nasceram, tiveram sim esse episódio na hora do parto, mas agora elas estão muito bem, passaram um processo, né? Devido a ser gêmeas, é uma gravidez de risco, mas que o Senhor sustentou em cada processo e em cada detalhe. E o interessante também é que os nomes dela, eu já falei isso aqui, até mesmo quando a Amanda estava grávida, que a gente explicou que nós iríamos dar os 2 nomes, que seria Pérola, porque ela era a nossa pérola preciosa, que a gente demorou a encontrar, mas encontrou. E a outra chamaria Aurora, que significa amanhecer, dando a ilusão de Jesus, que é a luz do amanhã. Que é a luz do amanhã, né? E eu falei, eu profetizava, eu falava assim, ó. E a Aurora, ela vai nascer, se ela puxar a beleza da mãe, ela vai nascer a cara da mãe. Por isso o nome, porque vai ser tão linda quanto o amanhecer. E incrível que a Aurora veio a cara da Amanda. Nós vamos mostrar aqui. Ela veio a cara da Amanda e a minha cara, lógico, para não ficar com ciúme do Senhor. O Senhor já fez tudo certinho. E nós estamos só celebrando que a Amanda vive. Nós estamos vivendo como quem sonha. E como que depois disso aconteceu? E eu quero perguntar a você, como é que foi a expectativa desses 9 meses? Porque, igual você disse, você teve vários, né? E você tinha a história da Natália. Isso te afetou de achar que não ia dar certo? Porque, né, quando você estuda um pouco sobre isso, a Natália disse assim, que é normal os primeiros não dar certo, não é? É muito raro os primeiros dar certo. Então, como é que foi essa jornada desses 9 meses? A sua fé foi fortalecida? Como é que você conseguiu lidar com esses sentimentos? Eu tive muito medo, né? Principalmente quando a gente soube que era só 2 embriões. Porque normalmente é o que ela disse, as mulheres congelam os embriões, e aí se não der certo de primeiro, você tenta de segundo, terceiro, de quarto, você vai tentando. Porque se não der certo com os 2, aí tem que começar o projeto do zero, de novo. Porque não tinha mais embriões. Então, a minha insegurança já começou dali.
com a certeza de que Deus iria fazer, mas ainda insegura. E aí, durante a gestação, o meu medo maior é realmente perder as meninas. Para quem, mesmo para quem não é tentante, para uma mãe que está gerando, o maior medo dela é perder. As mães aqui vão me entender, as tentantes, as que não são tentantes. O seu maior medo é ir no banheiro e ter alguma coisa lá, você vai no banheiro e tem alguma coisa, seu maior medo é esse. E durante a gestação eu tive 2 períodos desse, 2 períodos de sangramento, um deles foi muito intenso, que a gente achou que realmente estava perdendo as meninas, e só que o Senhor ele estava cuidando de todas as coisas, mas para você confiar, é o que eu sempre falo, você sabe que vai acontecer, você sabe que Deus está cuidando, mas você é ser humano, você tem medo. O medo ele só não pode te dominar. Eu nunca deixei o medo me parar. A única vez que o medo me parou era do que as pessoas fossem pensar, como eu disse. Na verdade, ele te atrasou, né? Ele me atrasou, porque eu deixei. Eu não vou falar que talvez já era para eu ter engravidado, eu não vou falar isso, não, porque às vezes eu vou arriscar em falar aquilo que Deus ele nem queria. E aí eu vou pecar nisso. Mas talvez eu retardei algumas coisas na minha vida, não só disso, por medo do que o outro ia falar de Sim. mim. Por medo do que o outro ia pensar. Talvez isso é bom, top, porque nós somos cristãos. Principalmente eu tenho, além de ser cristão, eu tenho que ter um caráter, então eu tenho que pensar naquilo realmente que o outro vai pensar. O meu comportamento vai falar o que pro Rony? Vai escandalizar? E meu maior medo era esse, era a gente fazer uma fertilização e escandalizar as pessoas. Nossa, mas o cristão está fazendo uma fertilização in vitro, usando uma outra ferramenta. Então, o meu maior medo durante toda a gestação foi de perder as meninas. Tanto que quando as meninas nasceram, teve esse episódio da Aurora, que o médico até separou uma UTI, porque era a Pérola que iria para a UTI, porque ela era um bebê menor, então ela iria até ganhar Estava peso, previsto. e estava previsto para ela ir. E a Aurora que acabou indo primeiro, eu nem vi a Aurora. Eu vi a Aurora só depois de 12 horas que eu fui conhecer a Aurora. E vi a Pérola, chegou pertinho de mim, então realmente foi um cenário completamente mudado. Aquilo que o médico disse não aconteceu, foi um cenário que realmente Deus queria. E aí as meninas ficaram 10 dias no hospital, foram 8 dias de UTI, dolorosos, de situações que a gente teve que brigar para tirar a pérola da UTI, porque a questão da amamentação e foi uma loucura. Então, o Causas meu maior condicionando, né? medo Tanto no mundo espiritual quanto no mundo, isso. no Eu mundo falo de físico. briga, mas foi um posicionamento. Não é que a gente brigou no hospital, foi um posicionamento mesmo de paz, de autodefesa ali, de ter que defender os filhos. E aí nós passamos aí um período de 10 dias, 8 dias de UTI, você vendo crianças dentro da UTI que você fala, não passa de hoje. É. Bebê com pressão lá nas alturas, com batimento acelerado, e aí você vê seu filho exposto naquilo ali, sua cabeça fica ruim mesmo. Então a gestação inteira foi medo de perder. A minha gestação inteira. Só que eu não paralisei em nada. Eu desacelerei, mas eu não parei. Porque eu sempre tive a certeza de que Deus estava me dando, mas Ele não estava me dando nada para me parar aquilo que Ele já estava fazendo. Além de mãe, eu hoje exerço o pastoral e sou líder no Ministério de Dança. Então, eu não poderia 100% parar a minha vida ministerial, porque não era isso que Deus queria. Deus ele queria me desacelerar, mas ele não queria me parar. Ele não queria que eu parasse de fazer aquilo que um dia ele tinha estabelecido sobre a minha vida. Então, durante a gestação, foi muito dolorido, principalmente por essa questão de ter que desacelerar. Eu tinha que desacelerar e eu não aceitava. Eu não aceitava que eu tinha que desacelerar. Por fim, que Deus puxou realmente a minha rede e falou: para. Que aí foram acontecendo as coisas. A questão da trombofilia, que eu tive que. As minhas pernas incharam muito. É, eu não podia fazer muita coisa, porque senão causava um parto prematuro. Então, realmente, eu tive que desacelerar durante a gestação. Mas eu aprendi a confiar no Senhor 100%. Porque até isso é um modo da gente entender que há sim uma renúncia, né? Ah, Todo sonho que para ele acontecer, há uma renúncia, algo que você tem que renunciar para conseguir aquilo que você tem. Então, uhum, realmente esse é o valor que você tem.
Então vamos acelerar, vamos segurar É. e depois a gente volta com força total. É. Quero dar uma pausa aqui para a gente falar sobre os patrocinadores e depois a gente volta mostrando as princesinhas. Quero falar sobre a Implantar Telecom. Cara, você que tem um problema com a internet, eu quero dizer isso com toda confiança e respeito pela marca. Os seus problemas acabaram. A Implantar é a melhor internet da região e ela está bem pertinho de você. Há mais de 100 bairros aqui em BH, cidade metropolitana, Contagem, ela está atendendo toda essa gama de pessoas. Então você que quer uma internet de peso, que para de dar problema, que trava e que acaba trazendo mais malefício que benefício, acabou seus problemas. Implantar Telecom é a que você pode escolher para você atingir aquilo que você precisa. E você que tem empresas, cara, ela tem um campo corporativo que atende essas pessoas e essas empresas. Então você que quer colocar lá na sua empresa a melhor internet para os seus processos não pararem, não tem outra. Implantar Telecom. Iniciando uma revolução na internet através da telecomunicação e também da melhor internet da região. Então vai lá, chame os... Aqui tá passando todos os recursos deles. Instagram, telefone, WhatsApp. Chame e eles vão te atender da melhor forma. 24 horas de atendimento para você ter a melhor experiência com a internet. Implantar Telecom. A internet que não pode parar. Também quero falar aqui um colaborador, né, a loja Propósito, né, que vem trazendo, né, blusas de realmente com propósito, né? São blusas feitas com o versículo aqui e uma mensagem atrás. Nós vamos deixar aqui na descrição, né, o Instagram, o site da loja. Vai lá, eu tenho certeza. Além de você vestir uma camisa linda, ainda você leva uma camisa com um propósito, uma camisa com uma mensagem, que é algo que pode impactar alguém e pode viver algo incrível através dessa resposta que talvez estará na sua camisa. Então, vou deixar aí a loja Propósito, e ela tem várias... Você tem lá várias qualidades, várias peças que você pode escolher que enquadre com você e com o seu gosto. Então, precisou de blusas para você pregar, para você ir à igreja, para você sair, vai lá, que eu tenho certeza que você vai encontrar lá uma peça que vai enquadrar com o seu gosto e melhor, e com alta qualidade. E eu também quero falar com você que se encontra sobrecarregado. Tá precisando tirar umas férias, tá precisando parecer um pouco a cabeça. Nós temos parceria com uma casa que você pode passar uma temporada lá. A gente vai deixar aqui todo o endereço, vai deixar aqui o local. E você pode acionar ao Alberto Raj, e ele vai te passar todas as informações. Ela é localizada em Rio das Ostras, na região dos Lagos. E está perto de tudo ali. Então é muito importante você entender que ela está bem localizada. Então você que quer esparecer a cabeça, vai lá, chama o Alberto Raj e você vai ter a melhor experiência de férias. A casa é maravilhosa, já fui lá e você não pode perder. Chame eles lá e tenha mais informações. E também quero falar para você que tem nos apoiado aí, né, com a rede de membros, que tem, né, candidatado aí, tem estendido esse reino para que possa trazer mais e mais conteúdos para que pessoas possam ser alcançadas, né? Tá lá o nosso pacote de membro. Existem vários valores, vários que se enquadram naquilo que você pode colaborar com esse reino. E às vezes a gente acha que a gente não pode colaborar porque a gente não tem uma quantia alta, mas eu quero te dizer que lá você consegue ajudar mesmo com pouco. Então, não deixe, tem uma aba, você vai entrar no nosso página e lá vai estar ali do lado, né, se você for inscrito, no lugar de ser inscrito, de se tornar um membro. Eu tenho certeza que isso vai trazer para nós um grande valor e vai trazer também, né, mais ferramentas para que nós podemos melhorar e trazer mais e mais convidados que possam impactar vidas. Então, faça parte do nosso pacote de membros. Hoje nós somos quase 90 membros, 90 pessoas que acreditaram nesse projeto, que estão acreditando e que têm se edificado e querem também que outras pessoas possam ser edificadas. Então faça parte, né? Eu tenho certeza que não custa muito, não vai, né, faltar ou sobrar, mas vai ser o ideal para que as pessoas possam ser alcançadas. É isso aí. E você que tá conosco aqui até agora, coloca aí, vou dar uma reforçada, da onde você tá falando, se esse testemunho tem falado com você, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Agora é hora de conhecer as princesinhas. Tá, Amanda? Pega uma aí ou pega a outra. Desliga o ar.
Pega uma aí, me entrega aqui. O milagre vivo. Isso, minha filha. Aqui tá. Olha pra vocês verem que gracinha. Que é o amor do papai. Essa é a pérola. E a Amanda vai mostrar a A Aurora. mais velha. 2 minutos. Dois É mesmo. 10h54. e aquela Aurora. E essa é a Aurora. Não. Aí, ó, já tá aprendendo, já vai familiarizando aí com o podcast. Eu só queria falar que para vocês não desistirem de viver aquilo que vocês tanto desejam. Eu sei que parece impossível. As pessoas olhando de fora, parece um negócio impossível, mas não é. Você vai viver a totalidade da promessa, só que você precisa não desistir. As pessoas desistem muito fácil, nós desistimos, né? Eu tinha uma mania muito grande de desistir daquilo que era para mim. Eu desistia demais, rápido daquilo que era para mim. São coisas simples, uma academia que a gente quer fazer e a gente desiste. Só que aquilo que era para o outro, eu insistia, eu fazia, eu corria atrás. Até que eu entendi que eu precisava correr atrás daquilo que era para mim, eu precisava viver a totalidade da promessa de Deus, mas não deixando de viver, não deixando de acreditar. E você vai viver. Aqui nós estamos mostrando a impossibilidade. Porque 2 embriões, sem possibilidade de tentar de novo, não tinha mais possibilidade. Era isso aqui ou mais nada. Então, está aqui Pérola e Aurora. Inclusive, a Pérola tá chorando, porque sente cólica, gente. Foi, meu amor. Fala aí no microfone pro pessoal. Sente cólica. Mas, gente, Ela quer participar. eu estou vivendo. Nós estamos, né? Porque... Levanta ela. Já faz psicologia dentro da Já. barriga. Já sai Nós formada. estamos todos vivendo. Né? Vem cá, sogra, vem cá. Para as pessoas te verem também, vem cá. Pra onde que ela tem que virar? Pra lá? Olha lá, ó. Abaixei um pouquinho. Tem que abaixar, não. Tá todo mundo vivendo, né? Minha sogra tá aqui nesse tempo. Nós estamos todos vivendo a promessa. Todo mundo curtindo, apaixonado, né? E é isso. E, Amanda, eu queria falar pra você o que você pode deixar para essas mulheres que estão tentando, que estão com esse sonho, que querem viver isso, mas às vezes são impedidas pelas circunstâncias, talvez pela falta de fé. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas, para que elas possam entender que só conta milagre quem suporta o processo? É isso, é suportar o processo. Eu, como eu já disse, já vivi muita coisa. E a dor da perda, ela me acompanhou durante minha vida inteira. Então, o meu maior medo era perder essas meninas. Meu maior medo. Principalmente depois que elas nasceram e ficaram lá na UTI. O meu maior medo era perder elas. Só que o que eu já contei até no meu Instagram, eu evitava falar as coisas. Porque eu sabia que talvez trariam um resultado diante daquilo que eu falava. Assim. E aí eu evitava falar. Então, o que eu falo é, continua. Talvez está dolorido, está machucando, está maltratando, porque o tempo ele maltrata, infelizmente. Sim. O tempo ele dói muito. Mas vai acontecer, você vai gerar, você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Ainda que seja demorado, para Deus não é demorado, é para nós que é demorado. Você vai viver. Você vai escutar um chorinho, você não vai dormir de madrugada. Vão ser dias cansativos. Vai valer a pena. Ainda que seja uma promessa, gente, que você tanto sonha, mas são dias cansativos. Mas não desista de viver isso, não. Você vai viver tudo aquilo que você deseja, se você não desistir. E como é que as pessoas fazem para te encontrar, mano? Talvez elas querem saber mais, querem viver esse testemunho, querem saber mais sobre a FIV, sobre a infectivização, sobre tudo isso que aconteceu para você, onde ela pode te achar. Pode me procurar no meu Instagram é pr.amandasalles, inclusive vou até trocar o Instagram, que agora nós vamos vir com uma nova vertente aí, que é realmente sobre isso.
Eu estava esperando só uma oportunidade de falar, eu não sabia que seria hoje essa oportunidade, que teria uma mudança realmente, porque agora nós iremos falar sobre isso. Porque tem muita mãe, tem muito pai que desistiu É. de viver o sonho por não procurar um recurso. Então pode me procurar no meu Instagram, os meninos vão deixar meu WhatsApp aqui também. Sim, na Pode descrição. me procurar no WhatsApp. Inclusive, no meu TikTok, eu coloco sempre lá, coloco a hashtag FIV para todos. E aí o pessoal começou a me procurar. Perguntar. Mulheres começaram a me perguntar, eu vi que você fez o tratamento no Ibra, e aí eu também vou começar o meu tratamento tal dia. Como é que foi a sua experiência? E é isso, podem me procurar, eu estou disponível para responder. Vai ter hora que não vai ser possível, que eu vou demorar um pouquinho, mas eu vou te responder, eu vou te dar a atenção devida. Então pode me procurar no Instagram, no WhatsApp, que eu estou pronta lá para responder. E eu queria perguntar a você pra gente finalizar. Hoje, qual é a movimentação que o Senhor tá te movendo? A gente sabe que foi o início de um ciclo, né? E qual é a palavra que o Senhor tem soprado no seu coração? Qual é a mensagem que o Senhor tem falado para esses dias pro pessoal? Ele falou comigo, na verdade, antes, sobre cuidar da herança da minha promessa. Bom. O Senhor falou isso comigo. Cuide da herança da sua promessa. Você precisa. A responsabilidade é toda minha. E aí, antes de eu ganhar as meninas, o Senhor me levou na passagem, que eu não vou me recordar o nome agora, mas de uma criança que caiu do colo da serva, porque não estava com a mãe. E aí ele ficou paralítico. Mefibosete. Ficou paralítico. Porque a mãe não estava na responsabilidade que deveria estar. A criança cai do colo da serva, porque talvez se a mãe tivesse na responsabilidade, aí foi isso que o Senhor ministrou no meu coração, e é isso que ele tem falado comigo. A responsabilidade das suas filhas é sua. Eu te entreguei, e o Rony sempre falou sobre isso nos nossos acampamentos, né? Cuide da sua herança, a herança é sua e é você que tem que cuidar. E é isso que Deus tem falado comigo. A responsabilidade é toda sua. Ninguém tem responsabilidade sobre os seus filhos. É você que tem responsabilidade sobre os seus filhos. Isso também no espiritual. Deus tem falado comigo isso também no espiritual. A responsabilidade daquele que vem, daquele que chega, é toda sua. É como eu preguei uma vez, a nossa igreja, nós, né, somos a casa que é o remédio. Nós somos essa igreja. Nós somos o lugar que acolhe aqueles que precisam de atar as feridas, de curar aquilo que precisa ser curado. Então, o que o Senhor tem ministrado no meu coração é isso. A responsabilidade é de vocês. A responsabilidade não é do terceiro. Porque se acontece alguma coisa, é você que vai carregar a responsabilidade disso. Verdade. Então, o que o Senhor tem falado comigo é que a responsabilidade é toda minha. A responsabilidade das minhas promessas são toda minha. Glória a Deus. E eu quero agradecer o presente da sua atenção, de ter ficado até o final. Se você ficou até o final, nosso combinado de sempre, deixa aí, fui até o final, da onde você tá falando, né? Muito obrigado. E compartilha isso, gente, com as pessoas, porque eu tenho certeza que vai edificar a vida e existe um propósito para isso. E vamos pegar essa? Vamos, eu vou fazer lá do ladinho. Tá pegando aí, ô Diogão? Abaixa um pouquinho. E... Pegou? Enxerga pra Na fora. minha esquerda? Quer sentar aqui? Foi? Beleza. E o Pega Essa de hoje... Deixa eu virar o microfone aqui. O Pega Essa de hoje, pessoal, é... Às vezes, quando você pede um milagre, Deus manda dois. Não desista. Tamo junto? Pega essa. E até o fim. Tchau!